Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. Vocês vão se emocionar com a superação dessa mulher que convidou eu para fazer essa investigação. Eu fiquei emocionada com tudo que ela me contou, com tudo que ela superou, né? Então, isso também vai servir tanto de alerta, mas de exemplo, de luta e de fé em Deus, né? Ela contou para mim que ela morou aqui nesse sítio. Ela nasceu aqui, na verdade, né? Ela nasceu aqui. Aqui era a casa do tio dela. Essa casa, até uns 8 anos atrás, ela que mais ou menos existia ainda, porque eles guardavam as partes de trator, de vené, que eu não posso falar, entendeu? De passar na agricultura aí. Então, ainda tinha aqui. Só que eles demoliram, desmancharam a casa. Eles falam que essa casa é assombrada, né? Então agora a gente vê aqui, ó, tá vendo? Ó, é uma matagal, vou falar assim, né? Matagal, como eu tô aprendendo a falar assim para não dar problema. Tudo fechado, fechado. Mas aqui, que é bem aqui perto da estrada, era onde era a casa. Então vocês podem ver que aqui não é fechado. É só esse meio aqui aonde estava a casa. Por isso que, como já tinha crescido todas essas árvores em cima da casa, então não nasceu a árvore grande aqui. Depois demoliram e aí já não cresce mais a árvore grande porque já fechou, né? Tem sombra aqui. E a casa dela era bem aqui para baixo. Ela falou que era bem lá para baixo. Essa era a casa do tio dela e a casa do pai dela, que é o irmão do tio dela, aqui mais para baixo. E ela disse assim que quando o vô dela faleceu, o vô dela deixou o sítio e tinha um jipe e um sítio, né? Então, eles eram em 3 irmãos. Os 2 mais novos, que é o pai dela e esse tio dela que morava aqui, ficaram com o sítio, né? E o mais velho falou que não ia mais mexer com roça, ele queria ir embora daqui. Ele falou assim, ó, se vocês der o jipe para mim, vocês podem ficar com o sítio. Eu vou pegar esse jipe, eu vou tentar minha vida lá em São Paulo. E ele foi para São Paulo, ela falou que lá ele cresceu, ele trabalhava, falava naquele tempo de mascate, né? Com esse jipe dele, ele cresceu e ficou muito bem de vida lá. Nunca perturbou eles de jeito nenhum e deixou o sítio para esses 2 irmãos, né? E a mãe dele morava com esse, o mais novo, o mais velho, o do meio, que é o pai dela, casou, foi morar, fez a casa dele mais para baixo aqui, e essa casa aqui, que era a casa antiga, que era do vô dela. Esse tio dela ficou morando aqui junto com a avó, que ele também casou, né, teve a esposa, e ficou aqui morando. E eles se davam muito bem. Os 2 irmãos se davam muito bem. O outro nem vinha para cá, né? Se tentou a vida lá em São Paulo e se deu muito bem, ficou por lá. E esses 2 irmãos se davam muito bem. Pensa nos 2 irmãos que combinavam em tudo, né? E ela, quando ela tinha 6 anos de idade, a mãe dela tinha mania de deixar ela em casa e levar almoço na roça. Desde os 4 anos ela já ficava sozinha em casa. Mas aos 6 anos, o tio dela chegou lá dentro da casa e ela achou ele meio estranho, com as conversas meio, né, esquisita, e foi se aproximando dela e começou a fazer coisas que ela viu que não estava certo. Mas ela com medo, né, e ele falou que não podia falar, que aquilo ali era uma coisa que acontecia e falou um monte de coisa que eu não vou falar aqui, tá bom, gente? Não precisa de eu falar aqui, vocês devem saber o que uma pessoa dessa doente da cabeça faz, né, que era o tio dela. E ele começou a ter aí coisas com ela que não podia. Ela com 6 anos, uma criança.
E esse tio dela, casado, ele ia lá na hora que ela ia levar o almoço para a roça, e daí ela queria ir para a roça com a mãe dela. A mãe dela, não, é longe, demora e você se fica cansado, você vai ficar aqui. Aí ela chorava para ir, a mãe dela não deixava. Ele ia lá, sabia que ela estava sozinha. E ela já não sabia mais o que fazer. E ela aguentou isso 2 anos. Aos 8 anos, ela resolveu falar para o pai dela. Só que ela não sabia como falar. Então ela chegou para o pai dela e falou que o tio dela estava com umas coisas estranhas, que ela não estava entendendo, e que estava querendo passar a mão nela. Não chegou a falar o detalhe, mas deu a entender para o pai dela que ela estava sendo abu, né? E ele gostava muito do irmão. Ele falou assim para ela, que conversa é essa? Que conversa é essa, menina? Ela falou que nunca esqueceu dessas palavras do pai dela. E ela falou, pai, eu não sei, ué, ele vem aqui, né? E fica falando essas coisas pra mim, e passando a mão assim em mim, não sei o quê. Aí ela estava com 8 anos, vinha 2 anos sofrendo esse zabu, né? E aí ela resolveu falar pro pai, ela falou, tem que tomar uma atitude, né? Criança, mas não sabia o que fazer. Aí o pai dela ficou nervoso com aquilo, né? E falou, conversa esquisita, e chamou o irmão para conversar. Ele falou, olha, eu briguei com ela porque ela estava fazendo arte, e quando eu gritei com ela e fiquei brava, ela falou, o senhor vai ver o que meu pai vai fazer com você. E aí eu acho que ela está inventando coisa para ver se você briga comigo. O pai dela não acreditou nela, acreditou no irmão. Pegou ela, puxou pro braço e falou para ela que se ela fizesse isso de novo, ele ia pegar uma vara e ia cortar as pernas dela na vara. Para ela ficar inventando coisa, porque ele brigou. Ele é tio e ele pode brigar com você sim. Ele é seu tio, ele tem que ajudar a educar. Da mesma maneira que eu educo você, o seu tio tem direito. E você não tem que ficar calada. E se você fizer isso de novo, eu vou cortar suas pernas na vara. E ela ficou muito mal, muito mal. Aí, a mulher do tio dela ficou sabendo de tudo, né? A avó ficou sabendo. Ninguém acreditou nela. A mulher dele ainda falou para ela assim, que ela poderia acontecer sim, porque ela era uma menina muito oferecida, né? Uma menina que sentava de mau jeito, não sabia se sentar, não sei o quê. Aí ela começou a se sentir culpada. Ela falou, será que eu sou culpada disso estar acontecendo, né? E ela começou a sentar melhor, a se comportar melhor, achando que ela era culpada. Só que os continuaram. Ele aproveitava dela enquanto o pai e a mãe não estavam. A mãe dela, que ela achou que a mãe dela ia defender ela, a mãe dela falou que se ela fizesse isso de novo, a mesma coisa que o pai, né? E que ela parasse de fazer isso. Ela falou assim, isso podia ter ido levado no médico, sei lá, feito alguma coisa para descobrir o que estava acontecendo, né? Mas não fizeram isso. Diminuiu, porque ele ficou com medo, mas continuou. Quando pegava, ela falava para ela assim, ó, e se você falar, eu vou falar coisa pior, que ele vai pegar você, vai te amarrar, vai fazer isso, fazer aquilo. Naquele tempo os pais batiam mesmo, né? Então tinha muito medo, muito medo. Ela não sabia o que fazer. Ela não tinha saída. Até que um dia ele estava fazendo isso com ela, e o irmão mais novo, né? Isso já tinha 2 anos que ele estava fazendo isso. Ela, quando começou, tinha 6, ela estava com 8 anos, né? Quando ela falou isso. E ele continuou os abusos. Ela estava já com quase 9 anos, o irmão, que estava já com quase 6 anos, viu. Chegou na hora, sabe? Diz que ele estava brincando lá fora, né? Fazia aqueles carrinhos de madeira, né? Para brincar, o pai dele fazia. E ele entrou para dentro. E ele viu, ficou assustado. O tio ficou assustado, saiu mais rápido de casa, da casa dela, veio para a casa dele e ficou muito assustado. E o irmão queria entender, porque assim, ele já entendia um pouquinho, né? Porque ele já estava com quase 6 anos, ela falou, ele já ia fazer 6 anos e ele ficou perguntando para ela por que ele estava fazendo aquilo com ela. E ele falou assim, ela pensou, agora vai contar para meu pai e meu pai vai entender que eu não estou mentindo. E aí ele começou a conversar sobre aquilo e
e foi conversar com o pai. Quando o pai chegou, ele falou que não entendeu que o tio estava ali, não sei o que, o tio estava ali. Aí ele mandou a mulher dele ir lá chamar. Falou, vai lá e chama meu irmão para mim. Aí veio chamar. Aí ele falou, já tô indo. Aí ele falou, tá bom, ele tá te esperando lá. Aí ele entrou para dentro do quarto. O quarto dele levou lá uma... Eu não posso falar o nome do negócio, né? E foi lá, amarrou na comunheira e provocou o desencarne. Não vou dar detalhe porque dá problema, vocês sabem. Na mesma hora. E ele tá demorando. A mulher dele viu ele trancado no quarto, não sabia o que estava acontecendo, escutou fazendo barulho lá dentro, batendo, né? Porque ele subiu em cima da cadeira e chutou a cadeira, né? Então aí ele não conseguiu mais. Mais que rápido, ela desceu correndo, gritando, chamando, né? Porque ela entrou no quarto, quando a mulher dele entrou no quarto para ver o que estava acontecendo, aquele barulho, ela viu ele lá e ele estava ainda, né? Aquele barulheiro, e ela desceu correndo para chamar o irmão. Quando o irmão chegou lá, já não teve mais jeito. Ele aqui nessa casa, eu acho que daí, por causa que o irmão já ia ter detalhes das coisas, ele entrou em desespero. Desculpa aí, gente. Entrou em desespero e ceifou a vida. Ela disse às vezes que se sente mal porque quando ela ficou sabendo disso, ela sentiu um alívio, porque ela sabia que ela não ia mais ser, né, vítima desse tipo de coisa. Aí o pai começou a entender o que estava acontecendo, porque daí começou a pedir detalhes para o filho falou, e aí ela foi dizer para o pai que era verdade. O pai ficou muito mal, a mãe ficou muito mal, porque daí entendeu que era verdade. Para descobrir teve que acontecer tudo isso. Se o irmão dela não chega na hora, e o medo dele foi tanto, né, do irmão, o que ele ia falar pro irmão, sei lá o que ele sentiu na hora, ele preferiu, foi tão covarde que ele preferiu ali tirar, né, que ela falou isso pra mim, né, do que enfrentar a realidade. Mas pra ela falou que ela sentiu um alívio na hora, porque ela sabia que agora ela não ia mais, né. Então ela cresceu com traumas. E depois, quando ela tinha 12 anos, né, um amigo do pai dela falou umas coisas pra ela, pronto. Ela passou mal, ela falou que tinha medo de acontecer aquilo de novo, só dele falar que ela era bonita, que ela era linda e que ela ia ficar uma moça muito bonita, né? Porque com 12 anos já era linda daquele jeito. Ela sentiu tão mal com aquelas palavras dele, que ela sonhava de noite que ele tinha vindo fazer algo com ela. E aí ela acordava desesperada, chorando. O pai dela disse que ele se dava muito bem com o irmão, mas ele não quis ir nem no velório. Ficou assim, a mulher dele, né, também ficou mal, a avó, né, que era a mãe dele, ficou muito mal. Mas ficaram morando aqui por algum tempo e eles foram embora daqui. Resolveram vender o sítio, né? E ele ficou com a mãe dele e a mulher ficou com a parte do irmão dela, do irmão dele, né? A mulher ficou com a parte, porque ela era a esposa dele. E eles foram embora daqui. E ela me chamou para fazer essa investigação porque ela falou assim, Rose, isso aconteceu comigo, né? Eu quero que você vá naquele lugar e que você pergunta para o espírito, porque eu sei que ele está lá preso, porque pela maldade e pelo que ele fez com ele mesmo. Por que ele fazia aquilo comigo? E se ele tem arrependimento de tudo que ele fez comigo? Porque o que ele fez comigo não saiu. O que me ajudou foi o marido que Deus colocou na minha vida, que eu tinha medo dele também. Até entender que ele era meu marido e que ele estava ali para ajudar eu. Ela falou que o marido dela é tudo para ela. Hoje ela tem mais de 50 anos, né? Então ela já é vó e ela falou assim que ela cuida dos netos com o maior cuidado. Ela tem uma neta, né, que gosta muito de ficar no celular, que tem 5 anos.
e vive no celular. Então diz ela que quando entra pro quarto, ela fala, não, celular sozinha no quarto, não. Porque ela falou assim, naquele tempo era ali. Hoje é mais ainda, porque as crianças estão pegando na internet. São pessoas que estão entrando pela internet. Então tem que tomar mais cuidado. O que nós temos que fazer, gente, é vigiar nossos filhos e brindar os nossos filhos em oração, para que eles estejam protegidos por Deus. E fazer que nem ela falou, não deixar a criança sozinha, fechada no quarto, com o celular. Porque ali aparecem coisas, eles são inocentes, são criança. E tem gente entrando até por joguinho de criança, essas coisas, para conseguir entrar em contato com a criança. Porque a gente sabe de detalhe que criança saiu no portão, deu endereço, saiu no portão, para a pessoa conhecer, achando que era uma criança também que vinha conhecer ela, escondido da mãe. A sorte que a mãe estava de olho, entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer. Eu sei que sou muito atacada às vezes aqui na internet, por causa de eu falar muito sobre esse assunto, sobre defender as nossas crianças, né? Porque são inocentes. E aqueles que gostam dessas coisas, que são doentes da cabeça, me odeia com todas as forças. Vocês sabem disso. Por isso me atacam, me fazem um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou aqui e eu sempre luto sobre isso. Eu luto sobre as pessoas que provocam o desencarne, né? Do próprio desencarne. Luto por isso. São pessoas que estão doentes, as pessoas não entendem, estão com deprê, né? E luto pelas crianças que são inocentes, estão sendo entregues à mão. Gente, são crianças, são bebês, vocês sabem disso, vocês escutam aqui direto nas reportagens aí o que acontece. Isso tem reportagem que eu não consigo nem assistir. O Theo vê algumas e fala, não. Um dia ele estava vendo lá e apareceu na internet, estava junto com o Marcelo, meu filho. Ele falou, não mostra para sua mãe. Porque sabe, a hora que eu vejo aquilo, eu entro em desespero. Então a gente luta contra isso. Vigiar os filhos, brindar eles com oração, para que nada de mal venha acontecer. Porque nossas crianças estão perdendo a inocência, estão sofrendo na mão dessas pessoas doente, tá? Fiquei sabendo que tinha um site aí que estava vendendo bonecas de crianças assim, grandes, de 6, 7 anos, para esse tipo de doente, né? Alimentando essas pessoas, né? Não sei como tem coragem disso. Não são coisas que não são para comentar aqui. A gente faz isso, é um alerta, né? Mas assim, a gente vem descobrindo coisa e sabendo de coisas por causa que as pessoas contam para nós, para a gente fazer investigação, horríveis, tá? E nosso intuito aqui é estar aqui e ajudar o espírito, não julgar. Nós temos que cuidar aqui enquanto estamos vivos, cuidar de tudo, mas não julgar. Nós estamos aqui para ajudar. Eu falei para ela e ela disse, não tem problema. Mas eu queria que você fosse naquele local, porque eles falam que lá é assombrado. Você pode ajudar ele, Rose. Sabe, eu não tenho mais mágoa no meu coração, hoje eu estou curada, eu superei tudo com a ajuda do meu marido. E quando eu comecei a assistir os seus vídeos, eu tinha desejo que eu falei para vocês aí, de deprê, né? Ouvia vozes, ela falou assim, e eu consegui, em oração, em consagração, a minha vida, o meu espírito é consagrado a Deus. Por isso eu não tenho mais vontade de provocar o meu desencarne. Não tenho mais vontade, acabou. Hoje eu só busco a Deus, cuido dos meus netos, dos meus filhos, dos meus netos, que é o principal. E nós vamos fazer sim a investigação, assim, nós vamos passar o K2 aqui, se der presença nós vamos oferecer ajuda. Mas eu também vou fazer a pergunta que ela me pediu. Por que ele fazia isso com ela? Ela tem muita vontade de saber o porquê. Se a gente conseguir contato, né, gente? Porque é de lá pra cá. Então se ele não quiser falar, a gente não tem como, né? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá?
Vamos ligar o K2. Nossa, depois que escureceu, amor, aqui ficou tão esquisito, né? Porque a gente chegou, gente, tava claro ainda, né, amor? Então agora já escureceu, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Não sei se dá para pegar certinho aí, ó. Mas dá uma olhada. Aqui era o lugar da casa. E ó, em cima tampou, tá tudo tampado de árvore, né? Cobriu. E nós estamos aqui dentro, aqui, ó. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Você pode tocar no K2, se aproximar, para que a gente possa entender se realmente tem presença de espírito. Tem presença de espírito, tá? Aí, ó. E eu me arrepiei todinha, não sei porquê, mas eu tô toda arrepiada. Até meu boné parece que tá de pé aqui. Deixa eu passar a mão, gente. Parece que tá. Não sei porquê. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar. E já iniciar aqui a investigação. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Ai, que susto! Tô aqui. Que susto. Desculpa, gente. É que ele falou, tô aqui, a gente tá meio tenso aqui. Eu não sei porquê, mas eu tô tensa aqui, eu não tô me sentindo muito bem aqui. Eu tô suando tanto, gente, tanto. Um calor assim insuportável. Parece que vai dar um... Só não tirei a máscara porque eu já tô com alergia. Só de entrar aqui sem a máscara eu tô tossindo. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo de luz, a mentora. É para lhe ajudar. Então, se você puder dizer seu nome para nós. Ernesto? É. Você entendeu, Ernesto? É Ernesto. Ernesto, você é o homem que provocou o desencarne numa casa que tinha aqui? É. Por quê? Porque a gente está aqui para ajudar. E a gente veio oferecer ajuda e a gente ficou sabendo que teve um homem que provocou o desencarne aqui nessa casa e que esse homem, ele fazia mal para a sobrinha. A gente não está aqui para julgar você pelo que você fez, porque isso não pertence a mim, eu julgar você, nada disso. Né? Meu trabalho é ajudar. Por isso que a gente veio. Você consegue entender? Sim. Que bom que você consegue entender, né? Na verdade, foi ela que pediu para mim vir aqui. A sua sobrinha que você fez mal para ela. Ela não se importa se é para te ajudar. Ela tem um coração bom. Ela superou tudo. Mas ela disse que uma coisa que ela gostaria muito de saber, por que você fazia isso com ela? Por quê? Se você era tio dela e ela amava você tanto e de repente você quebrou esse amor por ela, por você, o amor dela por você, você quebrou. Por que você fazia isso com ela?
Eu queria. Ah, você queria fazer isso com ela e foi lá e fez. Simplesmente isso. Olha, culpa dela. Ela era uma criança. Como que era culpa dela? Você não pode falar isso, que era culpa dela. Pelo jeito, você não está arrependido do mal que você fez para ela. Não vai me responder? Você não está arrependido do mal que você fez para ela? Eu vou. Vou o quê, amor? Vou entrar? Entrar onde? É. Eu entendi que eu vou entrar. O que você quer dizer com isso? Theo. No Theo não. Hã? Tá repreendido. Você não vai entrar, você não tem esse poder. Por que você quer entrar no Theo? Falar. Você. Falar você. Ele quer. Ele falou em incorporar, acho que é isso que ele quer, né? No Theo para falar comigo. Você não precisa, eu estou com o Spirit Box e você não tem esse poder. Não esqueça que nós estamos com um anjo de luz aqui, a mentora. Você não tem esse poder, você não vai fazer isso. E eu já percebi que você não quer ajuda. Sabe? Mandou sair, É. né? Então realmente você não quer ajuda. A gente veio para ajudar, né? A gente veio com muito esforço para chegar aqui, tá? Principalmente por tudo que essa mulher me contou. Ela é assim uma guerreira. Passou por tudo isso. Você tinha muito medo do pai dela, né? Porque você provocou o desencarne com medo do pai dela. Irmão. Isso, seu irmão. Você tinha medo dele, né? Porque ele descobriu tudo e você ficou com medo e provocou isso, o desencarne. Isso com a ajuda do trem ruim. Porque ele fez tudo isso para levar a sua alma. E pelo jeito ele conseguiu, porque você não está arrependido, você quer fazer maldade ainda, põe a culpa nela. Última chance para você. Você quer ajuda? Se você não quiser me responder também, não precisa responder, tá? Eu sei que tem coisa ruim aqui com você. Eu sei. Tanto é que eu tô... A gente é ser humano, mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer mal para nós, tá? Porque você entregou a sua alma para ele. Você não está arrependido e não quer ajuda. Então a gente não pode ajudar quem não quer ajuda, tá? Eu fico sentida, né? Porque você, infelizmente, parece que virou uma coisa esquisita, né? Esse poder você não tem de incorporar em ninguém, de entrar em ninguém, de nada, tá?
porque nós somos brindados. Então, você vai ficar aí, mas eu ainda vou fazer uma pergunta para a mentora, né? Porque eu preciso perguntar para a mentora, com todo respeito, mentora. Eu continuo aqui ou não? Não. Então não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então você fica aí, tá? E eu e o Theo, a gente vai embora. Protegido pelo sangue do Senhor Jesus. Tá bom? Não tem jeito, né, gente? Então a gente vai embora. Não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.